Opa, e aí, beleza? Cronos aqui. Salve, salve pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo aqui vai ser no 3 minutos e eu vou abordar a identificação de gatilho tipo 3 em retrações de Fibonacci, beleza? Nesse 3 minutos, ok? Partiu a vinheta. Então, pessoal, vai dar bem simples, né? Antes de mais nada, pedir para quem não estiver inscrito, se inscreva no canal, beleza? Deixa um likezinho aí. O principal é o seguinte, é eu poder tirar dúvida de vocês, ok? Então, comentários que se tiverem qualquer dúvida aí, pode postar no comentário que eu vou procurar entrar em contato para sanar a dúvida de vocês, ok, pessoal? Então vamos lá. Ó. Estamos aqui com o mini índice, como eu falei, 3 minutos. Nós vamos identificar gatilhos em retrações de Fibo. Então, para a gente poder traçar nossa Fibo aqui, nós sempre vamos acompanhar rompimentos dessas movimentações maiores. Beleza? No 3 minutos precisa que se faça essas movimentações maiores, porque essas pequenas aqui, se for operar a Fibo nessas pequenas, praticamente o mercado dá o gatilho e já vai no alvo, ok? Então nós vamos operar trades maiores, né? Pullbacks maiores. Então se considerarmos que esse topo aqui foi rompido, beleza? Não seria um bom rompimento, antes de mais nada. Para quem já viu outros vídeos sabe que eu considero que este rompimento acima desta máxima aqui, ele tenha pelo menos metade deste tamanho todo que ele desceu aqui. Então, quando ele subir aqui, ó, que ele pelo menos rompa metade. E para mim vai significar que ele conseguiu ter força naquela direção. Ok? A gente vê aqui, ó, não chegou nem no primeiro alvo de Fibo. Mas tudo bem. Quisermos considerar esse rompimento e formos buscar na retração de Fibo, as que eu mais utilizo, as que eu procuro valorizar mais, são as retrações de 50%, entre 50% e 61,8%. Ok? Então, se eu quero fazer uma compra, quanto mais próximo dessa linha de baixo aqui o mercado resolver reverter, para mim mais interessante. Então, se considerarmos este aqui como um rompimento, logicamente iríamos esperar, eu no meu caso, nesta região ou nesta região, a possível reversão do mercado ou finalização desse pullback. Ok? Então, nós vamos utilizar aqui junto, pessoal, uma linha de tendência. Perfeito? Aí vocês podem perguntar assim, por que linha de tendência? Porque que nós vamos usar o critério seguinte, é rompimento de linha, mercado voltando, não rompendo este fundo, beleza? Para pensarmos na compra novamente quando der o gatilho aqui. Então vai ser o gatilho tipo 3. Ó, então nesse caso aqui, ó, esse aqui é um falso rompimento, rompeu com o candle vermelho, ok? Renovou as mínimas aqui, então eu vou retraçar aqui minha linha de tendência. Poderia colocar nesse topo, isso aqui novamente, um falso rompimento desta linha. Mas caso o mercado volte aqui, ó, e pare de renovar o fundo, até podemos ficar atentos, né? Mas no caso aqui, nós vemos nitidamente que o mercado está renovando fundos. Ele tem que parar de renovar fundos para que a gente possa ter o gatilho 3 mais saudável possível. Quando chegamos aqui, ó, nessa situação, o mercado já saiu dessa região, não nos deu um gatilho tipo 3 sem que ficasse rompendo esses fundos, ou seja, ele aqui está mostrando mais uma tendência de baixo do que qualquer coisa. Então, a gente já esquece esta compra. A gente não faz essa compra. A gente vai aguardar ver o mercado, o que o mercado vai fazer. O mercado chega, também é um falso rompimento de fundo? Sim, é um falso rompimento de fundo. Porém, eu falo para não esquecer as linhas, né? Nós não tínhamos uma linha aqui. Nós tínhamos essa linha aqui. Então, esta linha aqui nos denotava aqui uma tendência de alta. Quando a linha é rompida, o que nós temos como expectativa? De que vai fazer um topo mais baixo. Perfeito? Então, nós tivemos rompimento de linha, uma fraqueza no rompimento do fundo, assim como uma fraqueza no rompimento do topo, mas nós esperamos com a Fibo para ver se fazíamos uma compra aqui. Aqui agora é o contrário. Nós vamos procurar uma venda na região de Fibo, as retrações ali de Fibo. Aqui.
as movimentações maiores. Nós vamos pegar a movimentação maior. E o mercado voltando nessas regiões. No caso agora, como é venda, nós vamos utilizar esses pontos entre os 50% e aqui, né? É 1,8. E o que acontece aqui, ó? Vamos esperar aqui gatilho tipo 3, pessoal. Gatilhos tipo 3. Se você quiser pegar a linha aqui, ó, traçar, como eu falei, vamos utilizar a linha. Então essa linha pode ser muitas vezes traçada assim, próxima ao candle. O mercado sobe numa euforia, né? Muito forte. Porém, chegou aqui. Chegou aqui, o candle mais alto foi este. Ele nos dá gatilho vendedor. Gatilho tipo 2, ou seja, o mercado volta e procura o melhor ponto. E aqui ele nos dá praticamente um sinal de engolfo, porém não é o engolfo que eu prefiro. Veja, nós estamos numa região de Fibo, a melhor de todas, porque o alvo até aqui embaixo é grande, então nós temos uma probabilidade de uma venda muito boa. O mercado dá um gatilho, candle test, que é o gatilho 2, dá um início de engolfo e esse rapaz daqui vem e confirma pra gente. Esse aqui, sim, confirmou o gatilho tipo 3. Ok, pessoal? Esse aqui, ó, se tivesse fechado assim, ó, daria até para considerar. Mas ele tinha que ter fechado pelo menos abaixo desse candle aqui, ó. Beleza? Se ele não fechou, eu fico observando o mercado e aguardo esse candle aqui acontecer. A partir desse momento aqui, ó, o que nós temos no mercado? Um direcionamento. Olha o que o mercado está fazendo. O que é isso aqui? Não é um pivôzinho de baixa? O mercado tende a vir testar esse fundo, certo? O que o mercado faz? Testa o fundo. Ele pode vir testar, às vezes, esse topo. Muitas vezes você já não viu esse movimento? Ó, o mercado vem, aí testa o topo para depois cair. Beleza? Então nós temos já aqui uma micro tendência de baixa, ou seja, numa região de retração, com um fundo um tanto rompido, com uma linha de tendência de alta rompida, certo? Então nós temos tudo aqui na mão para poder fazer essa venda. Agora, como que eu falo para vocês, né? Fazer essa venda aqui é uma venda onde esse preço ele pode buscar a região de valor daqui de baixo. Qual é a região de valor aqui de baixo, pessoal? Vou pegar o candle referência aqui, ó. O candle referência. Então, a região de valor aqui embaixo é aqui. O preço não segurou aqui? É o que eu falo para vocês. Alguns vão dizer, olha, vamos tentar procurar esse fundo aqui. Pode até tentar, pessoal. Muitas vezes ele vai romper absurdamente. Porém, chegou nessa região aqui, ele não pode dar gatilho comprador para você nessa parte aqui. Ele tem que simplesmente continuar caindo, ok? Então, quando chega aqui, ó, é muito claro de observar isso. Vou colocar essa linha aqui, vai ficar bem simplesinho. Então, essa linha aqui está lá no referência, aqui de trás. Essa referência. O mercado entra. Não deu gatilho, dá um gatilho de inside, mas ainda não é um gatilho bacana, não é um gatilho que podemos considerar. O mercado vem num ponto mais embaixo, ó, tem todo esse enxuga desse tanto aqui e dá um gatilho comprador. O que ele faz depois do gatilho comprador? Vamos analisar aqui na frente. Aqui não estou nem vendo a retração de Fibo em si, porque aqui nós tínhamos um alvo. Então, se esse alvo é essa região aqui, ó, o mercado chega aqui, ele dá um gatilho comprador. Esse aqui é um candle test, beleza? Esse outro aqui faz uma mínima menor e não rompe as máximas, então ele se torna um novo candle test. Esse candle test aqui, ó, sofre um gatilho comprador e o mercado então resolve subir novamente. Beleza? Então aqui, novamente nós temos um gatilho tipo 3. Okay? Sem ser região de Fibo, mas só para vocês poderem entender. A partir desse momento aqui, ó, o mercado nesse movimento maior nos deu uma pernada de alta aqui, certo? Parece uma pernada de alta. Eu sei que está consolidado, mas a gente consegue observar essa pernada. Então, se você quiser operar a retração de Fibo, aqui teria sido a primeira retração. Só que aqui não seria uma retração confirmada, né? Porque precisava que aqui rompesse um topo, né? A única coisa que esse negócio aqui fez foi romper uma LT
A que vinha lá bem mal rompida, né? Então, mas rompeu um tantinho. Então, chegando aqui no fundo, poderíamos ficar alertas também, né? Já que esse fundo anterior também não havia sido rompido. Mas vamos lá. Deu na retração de fibro, tranquilo, beleza? Gatilho tipo 3. Vamos supor, rompeu um pouquinho o topinho, eu quero reposicionar minha fibra aqui. Beleza? Reposiciona ela. Ok? E vamos aguardar o preço dar um gatilho tipo 3 nessas zonas aqui. Chegando ali, ó, muito claro. E aqui vem o ponto de atenção. Sempre aqui, ali, qualquer lugar. Primeiro gatilho. O mercado sobe, nos deixa esse topinho. O mercado volta. Tá caindo aqui, ó. O tempo ele tá caindo. Aqui ele mostra pra gente uma finalização de pullback. Gatilho tipo 3. Beleza? Dado o gatilho tipo 3, o mercado volta aqui ainda, né? E vem buscar primeiro esse topo. Se romper esse topo, logicamente a região de valor lá de cima. Ele rompe o topo, falso rompimento, porque logo em seguida ele dá gatilho. Então, chegou em região de topo, ele tem que dar sequência, ele não pode dar gatilho vendedor. Se ele dá gatilho vendedor, aqui entra a mesma circunstância daqui de baixo. Chegou aqui embaixo, ele tem que romper. Se romper e der um gatilho tipo 3, que nem deu aqui, o mercado tende a subir. Aqui já é o inverso. Se o mercado der gatilho tipo, já que é um topinho aqui, ó, se ele der um gatilho tipo 3 aqui, ó, pode ser que esse preço venha buscar de novo essas regiões aqui de baixo. Então, mesmo não sendo uma retração de fibra, vamos dizer assim, né? Só seria a retração de fibra se aqui novamente você fizer o inverso. Então, não vou falar que foi uma retração de fibra por rompimento, ok? Só se for avalizar assim. Mas por não ter sido rompimento, a única coisa que poderia fazer você ficar ligado é a questão de não romper o topo. Então, chegando aqui, ó, gatilho tipo 3. Primeiro gatilho. Certo? Vamos aproximar aqui para poder pegar bem certinho. Apagar essa fibra. Vamos lá. Primeiro gatilho, tranquilo. Candle test, não rompe a mínima. Esse candle aqui vem um pouquinho mais acima, acaba se tornando o nosso candle test, ok? Não é um gatilho. Inside, inside, opa, gatilho. Então o mesmo desenhozinho que a gente fez no outro, estamos fazendo aqui. O preço tende a voltar a testar esse fundo, beleza? Por isso que a entrada é nesse fundo, no gatilho 3 a entrada normalmente é nesse fundo, ok? No gatilho 2 às vezes é um pouco mais alto e aí o mercado segue o preço novamente. Se você quisesse permanecer com sua FIBO daqui a aqui por um único motivo, qual motivo? Quando que esse topo aqui deveria ser testado por causa desse rompimento. Então você pode manter e fica ligado nesse fundo. Esse fundo não pode romper. Porém, nossas linhazinhas vão ser excelentes. Rompeu a linha, voltou, deu gatilho, tem que romper. Não rompeu, continua caindo, nós reposicionamos a nossa linha e assim nós vamos esperando. Ah, o mercado meio que rompeu, não pode romper esse fundo. Rompeu esse fundo, reposicionamos a linha. Opa, rompeu a linha aqui, ó, rompeu a linha, ele tem que dar gatilho sem romper esse fundo. Caso ele rompe, posicionamos a linha. Pegado aqui. Cadê o candle menor que tem aqui? A mínima é esse. Chegou naquela região lá do fundo. Gatilho. Sobe de novo. Gatilho, candle test. Vamos lá. Gatilho 2, né? Candle test ou gatilho 2. Esse aqui que tem a menor mínima, né? Então é ele. Os três estão iguais. Pronto. Os três estão iguais. Então aqui, máximo aqui. Gatilho. Candle test. Gatilho tipo 3. O mercado fez isso, fez isso. Então, às vezes até um pouco mais, né? O que ele volta a fazer? Testar esse topinho, essa região de topinho, para poder dar sequência ao movimento. Perfeito, pessoal? É bem simples. É bem simples. Então, aqui você teria a sua FIBO ainda traçada desde aquele ponto aqui atrás, ó. Ainda, desde esse ponto. A sua região de valor aqui sendo respeitada desse fundo aqui. Beleza? Então,
qualquer compra dessas pode ser uma das compras que vai te levar até lá em cima. A preferência é que você dê valor a essa compra após uma quebra de estrutura. Aqui em momento nenhum aconteceu, então nós estamos avaliando aqui apenas os gatilhos tipo 3 e, de preferência, a partir do rompimento de uma linha de tendência. Então, a partir desse momento aqui, ó, que ele rompe essa linha de tendência, novamente, que ele deu esse gatilho 3, qual o primeiro ponto que ele vai buscar? Os topinhos que nós tínhamos aqui. Ó. Nós tínhamos esse passado aqui. Ó. Esse topo, até aqui poderíamos falar que é o topo. Então, ele vem buscar essas regiões. Chegou, não conseguiu, numa região dessa que ele segurou, se ficar atento aqui, ó, você vai ver que novamente ele vai dar gatilho 3. Mas aí já não é questão de retração. Aqui nós estamos procurando a compra que vem nos levar até esse topo aqui. Ok? Então, sempre que chegar nesse fundo aqui, der um gatilho 3, nós podemos pensar. Chegar nesse fundo aqui, podemos pensar no trade. Sempre que chegar nesse fundo aqui e romper linhas de tendência, por menor que seja. Rompeu, aí ele vem um pouco mais no fundo, temos que reposicionar. Rompeu. Beleza, rompeu. Tem que vir aqui no fundo. Olha só, quando ele dá o gatilho aqui, ó. Ele vem buscar liquidez até embaixo para depois subir. E fica nessa guerra. E tudo isso por quê? Porque não havia sido confirmada uma tendência de alta. Entende a importância de rompimentos de topos relevantes? Beleza? Então aqui, ó, depois dessa primeira compra aqui que o mercado não desenvolveu, eu já ficaria muito esperto aguardando o mercado romper pelo menos topo da microestrutura. Enquanto ele não rompesse um topo, romper o topo da microestrutura. O certo aqui, ó, é a gente considerar até esse aqui. Quando vê até esse fundo, ó, então esse topo aqui, ó, pelo menos ser rompido. Aqui acontece e você pode observar que essa compra aqui fica show de bola. Ok? Fica show de bola. Podemos utilizar essa fibra também menor aqui um pouquinho, né? Nesse movimento. Aqui após o rompimento, observa. Dá o gatilho, volta, bate aqui no 50% e dá um gatilho 3 para você aqui. Ó. Depois desse gatilho 3, o mercado volta um tiquinho e vem testar o topo, né? Aí já fica mais interessante. Enquanto isso, no dólar, para a gente poder entender, a mesma coisa. A gente pega aqui desse fundo a esse topo, considerando, rompeu aqui, né? Uma estrutura pequena, certo? Então aqui, eu vou esperar na região de 50% para mim fazer a minha compra. Ótimo. Vamos lá. Estando aqui, ó, aqui acontece a primeira compra, mas olha só como que ele enxuga todinho. Ó. Chegado aqui, ó, o mercado desce, dá um gatilho comprador, beleza? Deu esse gatilho nessa região. Terrível, né? Esse tipo de compra no 3 minutos. Candle test, esse candle test volta, dá um gatilho de compra já meio que rompendo o topo, o mercado não consegue ter força para poder chegar a testar até lá. Ó. Ou seja, essa compra aqui, quando dá esse gatilho tipo 4 aqui, ó, que é o gatilho inverso, então já tem que sair correndo da operação. Por quê? Porque ele vai fazer o desenho já para você de que ele está revertendo. Ó. Mas isso aqui foi querer fazer compra, né? Dessa forma aqui, nesse tipo de pullback não dá. Ó. Aí rompeu. Rompeu o fundo, ele volta para testar o fundo. Beleza? Então, como está nessa tendência de baixa aqui, ele estava nessa tendência de baixa, é bom dar valor aos rompimentos do movimento maior. O movimento pequeno é terrível por isso. Aí fala, rompeu esse fundo? Rompeu. Então você pode traçar acompanhando o que o mercado estava fazendo? Sim. De baixa. Ó, primeira retração foi aqui. Não operaríamos porque não tinha rompido o fundo aqui ainda. Primeira retração aqui. O mercado continua rompendo, você segue nas retrações. Show de bola. Gatilho tipo 1. E vem embora. Ok? Aqui antes não teria alcançado as retrações. Ó. Não teria alcançado. Só aqui que alcançou, mas deu gatilho 1 e foi embora. Deu uma rompidinha de fundo. Você quer continuar com esse movimento. Você pode continuar. Chegado aqui nessas regiões, o mercado tem que dar gatilho 3 para você. Não deu, subiu direto. Rompeu o topo. Vai pensar na compra. Compra.
Projeta daqui de baixo até lá em cima, já que foi uma euforia. Pegada aqui, ó, não é a melhor retração. Eu não gosto dessa região aqui. Prefiro quando vem um pouco mais no fundo, porque eu tenho um alvo maior lá para cima. Mas como a pernada foi grande, poderia até pensar, né? Então vamos lá, gatilho 3 aqui, ó. Procurar o gatilho 3. Primeiro gatilho. Esse candle aqui, ó, ele é um teste, porque ele vem aqui embaixo, só que ele em si é rompido por esse. E dá um gatilho 1 e vai embora. Então, ficou uma região para mim interessante aqui. O mercado não rompe topo, ele vem para tentar romper o fundo, ok? Vou marcar junto com o gatilho aqui. Pronto. Então, eu fiquei com essa região de fundo. O mercado não rompe topo. Posso manter minha Fibo ali, tranquilamente. Não precisa nem dessas linhas. Se for operar com Fibo, nem precisa delas. Mantenho lá, sabendo que aqui atrás o mercado deixou para mim esse gatilho aqui, sem o mercado voltar, que eu chamo de gatilho aberto. Voltando aqui dentro, você pode até pensar em fazer um trade, ou seja, rompeu linha, voltou, deu gatilho sem romper o fundo, dá para pensar. Mas se ele rompe o fundo, eu reposiciono uma linha de tendência. Pronto. Tá aqui, ó. Sei que não rompeu esse fundo, tô nessa região. O mercado dá um gatilho tipo 1. Eu saque no cantinho. Não ficar dúvida nisso aqui. Importantíssimo essa movimentação. Mesmo que você queira colocar próximo assim aos candles, quando ele rompe, ele tem que voltar e não romper esse fundo e dar gatilho aqui de novo. Ele rompe o fundo, você reposiciona. E é simples assim, pessoal. Então, gatilho. Candle teste. Já que nasceu aqui, ele veio aqui embaixo. Ó. Candle teste. Candle teste sofre gatilho tipo 3. Gatilho tipo 3. O mercado fez esse movimento. Ele volta a testar o topinho para poder dar sequência à tendência de alta. Ok? Gatilho tipo 3, show de bola no 3 minutos. Novamente ele não rompe topo. Você poderia ficar com a linha aqui ainda só um pouquinho reajustada aqui. Ok? Sabendo que o mercado tem que respeitar essa região aqui, principalmente esse fundo aqui atrás. Ó. Quando chega aqui, ó, novamente, vamos lá, linha de tendência. Se você quisesse traçar bem curtinho assim, ó. Ah, tá curtinho aqui. Perfeito. Rompeu. Ele não pode romper esse fundo, tem que dar gatilho comprador de novo. Fez isso? Não, não fez. Então, reposiciona a linha. E assim você vem vindo. Rompeu. O mercado tem que voltar, não romper esse fundo e dar gatilho comprador novamente. Mas, ó. Olha a diferença do que acontece para cá. Ó. O mercado faz isso e faz um pivô de alta. Ele não vem aqui no fundo, né? Ele faz um pivô de alta. Assim foram nos outros exemplos também. Olha aqui, ó. Assim, ó. Ele não faz um pivô de alta. Ele pode estar testando essa região aqui porque deu um gatilho vendedor. Entende? Ele está vindo de baixo para cima aqui, ó. Deixando o gatilho vendedor. Aqui não acontece esse gatilho vendedor. Isso é detalhe, tá, pessoal? Detalhe. Detalhe, ó. Aqui não acontece. Então, quando acontecer um gatilho vendedor, é interessante que não rompa esse fundo aqui. E se o mercado romper esse fundo, significa que ele pode procurar novas mínimas aí para baixo, né? Então, feito isso, reposiciona a linha sem problema nenhum. Beleza? E assim ele vai até chegar o momento que ele vai romper e não vai romper mais o fundo. Aqui, ó. Gatilho do 3 minutos, eles não podem ficar rompendo o fundo dele, não. Okay? Gatilho tipo 3, ó. Foi, pá, 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 pá. Poderia considerar aqui em cima o gatilho 3, ó. Olha o susto, né? Vou marcar aqui essa. Vendo? Acima dele. Mínima. Gatilho. Tendo volta. Sofre um gatilhozinho de compra fajuto. E vem buscar aqui embaixo maior liquidez. Certo? A dica, né? Sempre que o mercado voltar, pelo menos aqui num ponto qualquer desse referência, que não simplesmente o topo, é muito mais interessante. O bocado de trades que eu conheço, pessoal, eles não consideram muito aqui um bom ponto de entrada. Eu vejo que eu posso concordar com eles. Mas em muitos outros momentos, você vai ter muita operação que você deixa de fazer por aguardar o preço num melhor ponto. Ok? Vai ter muita operação que você vai deixar de fazer por muitas vezes você aguardar o preço no melhor ponto e no melhor ponto não acontecer do jeito que você gostaria. Ok? O mercado dá simplesmente um gatilho desse e rasga para cima. Então aqui é um caso de você muitas vezes até escalonar a tua venda. Ou seja, se deu gatilho vendedor aqui, esse topo aqui é excelente para ser testado. Então,
Tem que se garantir aqui embaixo, quando ele dá um gatilho, ó, você vê que ele dá o gatilho, ele só vai embora. Para quem não conseguiu entrar em função desse gatilho aqui, ó, deu aqui o gatilho 3, esperou dar o gatilho 3 aqui para poder entrar, não conseguiu entrar na operação. Ok? Não conseguiu entrar na operação. A não ser que tenha entrado no rompimento aqui, mas voltando aqui ele já não voltou. Então muitas vezes pode acontecer isso, né? E aí, mais uma compra que tentou ir para o topo e não conseguiu. Você observa aqui, ó, a tendência menorzinha, que rompe um topinho desse. Você pode traçar uma fibra aqui? Você pode. Sempre que você vê isso, rompeu aqui esse fundo, ó, rompeu, você pode traçar? Pode. Se ele já veio testar o fundo aqui, você já não espera de novo, né? Mas se ele vem mais alto, aqui já é uma outra fibra para você traçar. Traça fibra, problema nenhum. Sobe comprado, desce vendido, você está operando para todo lado no mercado. Chegou na retração de fibra, das melhores aqui no 50%, ó, ele dá gatilho, mas vem um pouco mais no fundo. Se tivéssemos uma linha aqui, ó, a melhor coisa seria reposicionar essa linha até mesmo nesse candle que renovou o fundo aqui, ó. Gatilho, sobe um pouquinho mais, candle teste, gatilho comprador. Por que ele travou aqui? Porque aqui é a região de teste desse candle aqui, ó. Sempre o alvo vai ser essa região de cima. Bateu lá, ó. Gatilhou aqui, ó. Só foi comer para baixo aqui, né? Beleza, pessoal? Gatilhos tipo 3. É isso aí. Próxima aula eu vou trazer um pouquinho, abordar a respeito dos 5 minutos novamente. Eu fiquei devendo um vídeo aí para um dos inscritos, Rubens Riso. Nos 5 minutos, ele pediu uma análise de uma entrada, de algumas entradas que ele fez. Mas uma das entradas foi essa aqui, ó. Só para deixar frisado, né? O mercado veio nesse fundo aqui novamente, aqui, ó. Esse aqui é o dia 18 de julho. Ele me perguntou a respeito dessa compra aqui, ó. Por que o mercado não foi no topo? A gente tem que ficar ligado numa coisa, pessoal. Aqui não tem um gatilho vendedor. Olha a força desse gatilho vendedor. Olha a força desse gatilho vendedor. 1, 2, 3 candles para descer até aqui. Direto. Olha quantos candles foi necessário para poder chegar nessa região. Porque essa região aqui ficou forte. Questão de venda. Além do que, nós estávamos em uma tendência de baixa. Ok? O topo relevante era esse aqui. Não havia sido rompido. O que o mercado fez aqui foi só uma retração nos 50% para poder cair. Então, por isso que essa compra sua aqui, Rubens, você deveria repensar ela. Onde ela no máximo deveria ser até essa região aqui, ó. Essa zona de proteção aqui do pavio desse candle referência de cima aqui, ó. Antes que sofresse o gatilho. Beleza? Depois eu faço mais comentários sobre outros exemplos que você mesmo trouxe. E pessoal, para quem ficar com alguma dúvida a respeito desse estudo do 3 minutos, posta aí, beleza? Estarei aqui sempre à disposição para poder ajudar cada um de vocês. Um forte abraço, bons estudos, excelentes trades e uma ótima semana para todos. Até mais.